vir aqui para te encontrar nessa história e vou fazer isso custar muito caro para você. Ou seja, só poder pode brecar a China de fazer isso. Não é precedentes do direito internacional que vão incentivar a China a fazer isso, e muito menos a Rússia, porque a Rússia já começou a fazer isso em 2014, depois 22, e já passou 2025 inteiro fazendo isso na Europa, com uma guerra híbrida, assimétrica, provocando os europeus, a OTAN. Ou seja, a ação do Trump, ela não muda a tomada de decisão chinesa e russa. Se mudar de alguma forma, muda para deixar eles mais cautelosos pelo sucesso da operação. Faz bastante sentido isso, né? Eu vi muita gente comentando justamente esse ponto, falando, olha, o que impede a China agora de fazer o mesmo, né? Isso. Na verdade, nada impediu nunca. Realmente uma questão de poder, como você disse. Porque a China não tem uma trava, o direito internacional vai pegar mal para mim. Primeiro que a China nem considera o assunto de Taiwan um assunto de política internacional. É nacional. Isso, é um assunto de política doméstica, primeira coisa. E depois, assim, no ponto de... Quando você olha para a Rússia, é muito pior. Porque a Rússia já rompeu e rasgou um princípio do direito internacional ou da ordem internacional. Não dá nem para falar só do direito, porque o direito pressupõe que tem uma regra e aí tem alguém que aplica a regra e que faz a regra valer. E, na verdade, o direito internacional é muito mais baseado em cima de ações ou escolhas voluntárias dos países. Então, meio que se quebrou um acordo de cavalheiros. E foi isso que a Rússia fez quando ela invadiu a Ucrânia. Então, assim, ela já rasgou todas as premissas e limitações que ela podia fazer numa escala muito grande. Então, não faz sentido olhar para isso. Esse olhar, ele está focando num mundo que já não existe mais, que é colocando um peso muito grande para os princípios e as regras que regem o sistema internacional, representadas no direito internacional. Só que o direito internacional foi enterrado e morto faz algum tempo. E, na verdade, isso é comum na história. Toda vez que você tem uma grande disputa geopolítica, uma das primeiras coisas a morrer é o direito internacional. Porque ele depende de convivência pacífica entre todo mundo. A partir do momento que eu e você não estamos se dando bem, as regras que a gente combinou em comum, elas não têm valor nenhum. Uma vez que não tem uma terceira parte externa capaz de fazer você cumprir as regras ou eu cumprir as regras. Como essa terceira parte não existe na política internacional, então depende da nossa boa convivência e respeito mútuo de querer que as regras sejam respeitadas. Mas se a nossa competição está altíssima, a primeira coisa que a gente vai fazer é não respeitar essas regras. E a história mostra isso. O Conselho de Segurança não funcionou durante a Guerra Fria. E assim, o Conselho de Segurança funcionou no final, quando acabou a Guerra Fria, antes de vir o 11 de setembro, a primeira guerra do Iraque. E depois, no 11 de setembro, ainda funcionou. Aí já em 2003, quando veio a segunda guerra do Iraque, aí as divisões políticas começaram a aparecer. E dali elas só vão crescendo, crescendo, até chegar num ápice que claramente a geopolítica retornou para a equação e ninguém vai cooperar em nada. E como o direito internacional está baseado por exemplo, um órgão importante dessa história é o Conselho de Segurança, que é o que eu tenho dito. O Conselho de Segurança é um órgão político. Ele não é um órgão judiciário. E um órgão político toma decisões baseadas em política e não em princípios e regras que fundamentam uma ordem legítima. É política, você é meu amigo, você é meu aliado, tá bom, eu voto a favor, eu voto contra. Pô, não dá pra gente ter um direito que é fundamentado em política. Aliás, essa é a grande crítica hoje no Brasil com o nosso judiciário, com o STF. Exatamente essa a crítica. O judiciário ou o STF está politizado. Se ele está politizado, ele começa a ser mais parcial. E aí esse direito... se é parcial, já não é justo, né? Isso. E aí você não tem legitimidade, aí todo mundo olha e fala assim, pô, que regras são essas? Eu nem quero seguir essas regras. Ou essas regras, elas vão tirar vantagem de mim, eu não respeito elas, se eu não fizer nada, eu vou ser explorado ou me dar mal o tempo inteiro. Que é um pouco do que está acontecendo. Que é um pouco do que está acontecendo dentro das democracias, inclusive, né? Os países ocidentais estão olhando e falando, a população está olhando e falando, esse direito internacional não me protege, não me faz nada.
Por que nós estamos respeitando isso? Aí surge, então, um político astuto, capaz de captar esse humor da população e fala, gente, deixa comigo que eu vou fazer o que precisa ser feito, independente da existência do tal do direito internacional. E essa é a história do Trump. Tem uma frase, se eu não me engano, é do Eduardo Galeano, que diz que a justiça é como uma serpente, só morde os pés descalços. Para mim, a ONU é a mesma coisa. Ela faz exatamente a mesma coisa. Com um país fraco, eles podem se impor, coloca lá a missão de paz, né? Pausa o conflito. Meu pai, em 96, ele participou da missão de paz em Angola. Ele foi enviado para lá, ficou um ano, voltou com malária. E era uma época em que Angola estava destruída. Tem uma estatística que eu me lembro bem, porque me impressionou. Ele falou assim, olha, em Angola, quando eu fui, para cada angolano existiam em média 2 minas terrestres. Então, se ele viu uma pessoa sem uma perna, estatisticamente essa pessoa poderia pisar em uma outra mina e perder a outra, entendeu? Agora, para um país realmente poderoso, o ambiente é meio anárquico, né? Ele faz o que ele quer. Totalmente. Porque ninguém vai conseguir impedir. Eu iria mais longe, assim. A gente assistiu nos últimos 3, 4 anos Azerbaijão invadindo um território que disputa com a Armênia e pronto, não aconteceu nada. A gente viu Ruanda, que é um micro país da África, invadindo o segundo maior país da África, que é o Congo. Então, assim, não é nem mais só os poderosos que fazem o que querem. Entendi. Simplesmente a anarquia tomou conta e só vai aumentar. E por isso que nessa história toda eu fiquei bastante perplexo com a ênfase e a maneira como o assunto está sendo discutido. Todo mundo falando do direito internacional. Falei, pera, mas vocês não perceberam que o direito internacional já não está funcionando faz tempo? Assim, você listar ou apontar que uma das consequências dessa história toda é o direito internacional é uma coisa, mas a discussão inteira ser sobre o direito internacional não faz sentido algum, porque as pessoas estão pensando que elas estão há 20 anos para trás. Nós não estamos mais nesse cenário. Direito internacional, primeiro que ele é muito frágil, depois que ele já foi totalmente deixado de lado. E o Trump, ele só é o último da fila para fazer isso. E se você olhar bem, ele fez isso de uma forma bem menos agressiva ou intensa do que outros presidentes americanos. Ele não matou, ele não entrou com tropas lá e ocupou o país, ele nem derrubou o regime. Sim. Ele foi lá e só prendeu 2 indivíduos numa operação que ele disse que não era nem uma operação militar internacional. Claro, tá alegando, mas existe um indiciamento a essas 2 pessoas e eles foram com policiais do FBI e DEA e prenderam essas pessoas, tiraram elas do país e estão fora. Não derrubaram o regime. Totalmente diferente do que aconteceu no Iraque, no Afeganistão, na Líbia. É bem mais suave em grau de problema do que tá ali. E é estranho essa, né? Claro, a gente vive numa era polarizada, assim por diante, e isso é um fator, mas não é uma análise bem embasada com o que a gente está acostumado. Ainda mais depois do que Rússia, China, Irã e todo mundo está fazendo. E ainda mais curioso que eu acho e eu falei disso até, quanto desrespeito ao direito internacional acontece na Venezuela? Todos, né? Todos, isso, todos. Da presença de terrorista, de traficante, de narcoterrorista, de guerrilheiro de outro país, de outras ditaduras ali dentro, de expulsão da população, de expropriação de dinheiro de todo mundo, de bens de todo mundo. Assim, 8 milhões de pessoas saíram da Venezuela. Para onde você olha, a Venezuela é um grande violador do direito internacional. E aí a gente se depara com uma questão moral, né? Não estou dizendo que o Trump tomou uma decisão por uma questão moral. Estou dizendo que é inevitável que a gente faça uma comparação de ordem moral. O que é mais importante? Respeitar o direito internacional de 2 indivíduos, Maduro e a sua esposa, ou respeitar o direito internacional que afeta milhões de venezuelanos e milhões de pessoas em outros lugares do mundo? Me parece bem óbvio, né? E, na sua visão, qual o interesse do Trump na Venezuela, além dessa questão de iniciar o Maduro por tráfico de drogas, entre outros crimes, e o que poderia acontecer lá? Porque, como você disse, ele não derrubou o regime,
Não. Então tem muita gente comemorando, né? Vários venezuelanos comemorando seu vídeo por aí, né? E até é engraçado, porque o povo lá comemora, o professor da Federal aqui tá triste. Né? Tem Isso é muito essa estranho. diferença, né? É. De como foi encarado o acontecimento. Mas a vice-presidente, que é a Delcy Rodrigues, ela tá como a governante interina nesse Isso. momento. Você tem um Estado que continua todo aparelhado, executivo, legislativo, judiciário. Então, o que na prática muda na Venezuela e o que o Trump tem de interesse lá, por exemplo? Porque muita gente fala do petróleo, falou-se do ouro também, tem muito gás natural. Então, a Venezuela é muito rica em recursos minerais, né? Além do que, também estão investigando, investigação independente, até meio que uma especulação ainda, não está tão confirmado, mas que eles têm um estoque de Bitcoin gigantesco também. Isso. Eu já não sei se é Venezuela ou é Maduro nesse caso, né? E assim, se a Venezuela é quem? O regime da Venezuela? E o regime da Venezuela não tem esse dinheiro, esse estoque de bitcoins para o país, né? Sim. Certamente é para o grupo deles. Então não é um dinheiro público. Imagino que é um dinheiro do regime que eles estavam escondendo, usando esse dinheiro para tirar dali, para roubar o dinheiro para eles. Tem duas partes do que você me perguntou, né? A primeira é sobre para onde a Venezuela vai com a Rodrigues, e a outra é por quê. Acho que eu vou começar pelo porquê e depois a gente fala dela. Sim. Óbvio que todo mundo só quer falar do petróleo, né? O petróleo é o mais tangível, mais fácil, é o argumento marxista, é econômico. E, assim, o petróleo é um dos fatores, mas nem é o petróleo pela maneira que as pessoas acham que é. Primeiro porque nos Estados Unidos você não tem indústria do petróleo estatal. São todas privadas. Para uma empresa de petróleo privada investir na Venezuela, ela tem que fazer conta. Ela tem acionista. E o presidente e o CEO que tomar essa decisão, ele vai ter que trazer resultado econômico. E a conta econômica não é tão simples assim. Se você tem vizinho da Venezuela, Guiana, onde você pode investir 1/10 dos valores num estado muito mais estável, sólido, para extrair um petróleo muito mais leve, fácil e melhor, de qualidade, com um preço muito mais baixo, por que você vai para a Venezuela? Então você começa a fazer conta, é um negócio. Então quando o Trump fala as empresas americanas vão vir para cá, ele não pode garantir que elas vão. Ele vai tentar persuadi-las, mas a decisão final é das empresas americanas. E elas são negócios preocupadas com o risco político, o risco econômico, o risco de segurança física, o risco jurídico. Tem um monte de coisa para ser considerada. Quanto dinheiro eu vou colocar, quanto dinheiro eu vou extrair, são quantos anos de investimento, eu preciso investir tudo isso. Tem até uma conta muito simples que é assim, Bruno. O preço do barril está muito baixo, porque tem um excesso de oferta. Se você traz o mercado venezuelano para mais, né, para aumentar a oferta, o preço do barril vai cair. Sim. E assim, a empresa quer que o preço do barril caia e que ela diminua as margens dela para colocar tanto dinheiro investindo nesse lugar. Esse não é o melhor momento para ela fazer esse investimento. As ações da Chevron subiram imediatamente depois da ação, né, da ação do Trump. E aí todo mundo achou que é porque a Chevron é a única que está operando na Venezuela. Mas todo mundo esqueceu que a Chevron está operando na Guiana. E um dos grandes receios era que o Maduro invadisse a Guiana. Sim. E quando o Maduro está retirado do poder, a ameaça de causar problema para a Chevron na Guiana foi congelada. Ou seja, as ações subiram não porque necessariamente a Venezuela é um grande lugar para você investir. Elas subiram porque um outro risco de um lugar estável que está dando muito dinheiro deixou de ser um risco político, no caso. Aí você tem outras questões, né? Para você colocar o dinheiro na Venezuela e esse retorno valer, talvez eles falam num break-even do preço do barril de $80. Se nós estamos em 50 e poucos e o Trump disse que ele quer baixar para menos de 50, você vai começar a criar um problema para os produtores de petróleo dentro dos Estados Unidos de shale, né, de xisto, que quando começa a ficar muito barato, começa a não compensar. Sim. Então, não é tão óbvio assim, não, vou extrair o petróleo e tá tudo bem. Tem algumas outras coisas ligadas ao petróleo que são importantes.
Por exemplo, 70% das refinarias nos Estados Unidos precisam do petróleo pesado. Esse era o argumento que eu ia te perguntar. Eu vi uma análise sobre isso.